evento, né? Daí o Luiz e o Valdir faziam a parte externa, que era a organização do evento. Convidamos o Tide para ser o juiz daquele torneio. O professor Aristides Verdes. No inverno, que começou às 8 horas e terminou às 6 da noite. Tava escuro já. Não teve falha nenhuma, cada equipe jogou 2 partidas, mesmo não se classificando. E daí foi no mata-mata, dava tantos minutos e ia para os pênaltis. Se dava empate, ia para os pênaltis, ia eliminando. O pessoal do Banrisul participou. E foi feito assim, tudo bem organizado, com um fichário. O único time que tinha um jogador que não estava na relação e ele disse, não, se não jogar o fulano, nós não vamos participar. Que foi o Banrisul. Aí me chamaram lá, então me inscreve, não me lembro quem que era. Se era o Beto que estava viajando, até falei com o Beto essa semana, pro Beto, não vamos ficar fora. E eles gostaram do campeonato, todo mundo saiu feliz ali do campeonato. E daí no final nós perdemos a semifinal para a Rádio Birubá e a Rádio Birubá fez a final com a Estrela do Norte. O Estrela do Norte que também terminou agora, se encerrou aquele ciclo do Estrela do Norte que é triste, né? Foi a época que o Estrela do Norte começou com o Jonas ali, eles tinham um grupo bom. E o Estrela do Norte ganhou aquele campeonato. Ganhou o campeonato contra a Rádio Birubá. A Rádio Birubá com o finado Zico. Silva Júnior, o goleiro da Rádio Birubá, que a gente, tu perguntar se ele jogou em algum lugar, ele jogou aquele dia, que foi o César do Ferreira Lanches. Ele era goleiro só naquele dia. E foi pra final. O César como goleiro? O César como goleiro. Pra mim é novidade isso aí. Essa é a novidade. Então a ideia era trazer aquelas pessoas que estavam escondidas para um evento esportivo, né? O scratch do rádio da Rádio Birubá. Valdir Pereira Rodrigo que batizou esse time. O Neide jogou o Silva Júnior, entendeu? Então a gente conseguiu fazer aquele dia um dia maravilhoso. Um dia diferente. O pessoal tomou cerveja, jantou, almoçou lá, levaram sua carne, tomaram sua cerveja. Ali pelas 5 horas, 6 horas, tava tudo meio... Faceiro, mas tudo bem. Então daí do Valdir e do Luiz a gente foi pra escolinha, né? Eles me convidaram pra escolinha, eu tava no 2º semestre, já feito educação. O Valdir, quem é o Valdir? O Valdir da Mota. Professor Valdir da Mota. Professor Valdir da Mota. E o Luiz? Luiz, o Easy. O Easy, sim. Meu Deus, meu Camargo, tu tá... Não. Eu tô associando o Luiz, professor Luiz, com o professor Luiz. Não, o Easy é formado em... Não, eu sei. Então eles tinham escolinha. Então foi me passado o Fraldinha. Não sei se eles não queriam o Fraldinha, tinha muita criança. As crianças, todo mundo querem jogar futebol. Né? E eu fui parabenizado com essas joias aí, né? Olha, eu tava olhando aqui. Bota na frente da câmera aí. Cara, Pedrinho, Cid, o outro alemãozinho ali, eu não sei quem que é. O Ernie pode posicionar pode ir. na câmera. Vai ter que olhar pra foto, né? Senão mas tu tem o nome do pessoal ali atrás? Tu tem a relação ali atrás? Eu não sei se eu botei bem nessa ordem. Não, mas vai mostrando, eu vou ler os nomes aí que eu falo aqui. Tá, vai lendo aí, tá. Começa lá o Pedrinho primeiro. Daí o Cid, tem um alemãozinho ali que eu não lembro. Não sei. Ali não tá na ordem. Daí o Eduardo, faz parte dessa... Duduzão? O Duduzão é o maior. Avô Duduzão já, né? É, avô Duduzão já. O Maicon, bom atacante também. Aí tinha o Nenê, o Catatal, que hoje trabalha com Catatal. Bom, o Maninho, não tá aí. Tem muitos que não estão aí, porque essa foto aqui... Como meus amigos eles não me entregaram nenhuma foto da escolinha, essa foto quem me deu foi o Taquara. Depois que eu saí da escolinha, ele assumiu a escolinha, que é o irmão do Piranha. Taquara velho? O Taquara velho que me deu essa foto. Eu não tenho, a única foto que eu tenho da escolinha é essa. Se alguém... Tem uma foto do filho dele, o filho dele tá junto aqui. É o Leandro, daí o Julinho, que seria o filho do Júlio, o Dudu, aí o Jaderson, filho do Nelson Colode. Esse gurizinho. É o Jaderson. O Maninho, daí Tigrão, que depois ficou chamando Tigrinho. O Vianney. O Vianney é um... O Tigrinho tá bem na ponta aqui. É um pequenininho ali. Aí tem Tá bem na ponta aqui o Tigrinho. Mas é uma gurizada boa. E desses aí, imagina, Maninho. Daí vamos concluir. O Vianney, o Jonas, o Maninho, o Márcio. O Maninho foram meus fraldinha. Balaquinha. Balaquinha era um que tinha que buscar em casa.
Era baseado? Já era balaca naquele tempo. O Noronha, que era um baita volante. Eu não me lembro do meio campista. O Givago, que jogou o Givago. Aí o Fabiano Verch, o Cassiano, o Cristiano. Então, nós tínhamos escolinha, nós jogava contra o Ventinho de Panambi, contra o Guarani de Cruz Alta. Na época existia o Guarani de Cruz Alta, tinha escolinha, nós fizemos vários clássicos contra o Guarani. E às vezes jogava lá no quartel, no 29. Então, eram épocas que a Coprel ajudava bastante, com a ajuda do ônibus. A prefeitura ajudava também. E aqueles ônibus escolar com motorista. Que recordação, hein, André? Isso aqui tem que ir pro jornal. Verdade, essa vai. Essa tem que ir pro jornal. E essa camiseta aqui, inclusive, a gente... Pois eu ia perguntar. Essa camiseta é uma camiseta aqui patrocinada pela Seiva Pura. Por isso que ela é verde e amarela. É verde e amarela. Fardamento bonito. Aí eu tinha 2 fotos dessa aqui. Uma eu entreguei pro dono da ervateira. Quando eu estava em Juiz, fui lá especialmente entregar a foto para ele. Aí tinha um motorista lá que lembrava que nós tínhamos escolinha. Então a escolinha, que nem eu falei antes pro teus colegas que estavam antes aqui, eu não fiz muitas coisas. Não fiz muitas coisas em muito tempo. Eu fazia coisas naquele momento. De momento. 1 ano, 2 anos. Então, quando eu estava na faculdade, nós participamos do Craquito, que era um torneio da faculdade, que depois foi extinto também. Então, vinha gente era muito organizado aquele torneio. Então, quando dava o jogo do Meus Fraldinha, a organização era tão grande da minha equipe, que eu já tinha um espírito de equipe. O pessoal saía das outras categorias de mirim, pré-mirim, que seriam as outras maiores, né? Para assistir o time da Seiva Pura, dos amarelinhos. E nós perdemos a semifinal, com um gol de balão. Que a bola picou por cima do goleiro Maico. Eu acho que o Maico trabalha com vocês também, não? O Maico era de Alissa também. Mas da CBS. O Maico tá lá na CBS. Tá na CBS. O Maico tomou o gol de balão na nossa semifinal. Mas saía todo mundo onde é que nós saímos, onde é que estava o nosso jogo, aquilo era fechado de gente em volta, querendo ver. De tão organizado que era, que não era as crianças correndo tudo para um lado. Porque eles tinham 8 anos, 9 anos. Tinha esquema tático naquela época? Tinha esquema tático, não tinha era tudo certinho. Não tava a bola, tava por todo isso mundo. Que o pessoal saía das outras quadras. Guardava a posição. Guardava a posição. O centroavante meu era o Vianney. O Vianney foi artilheiro do Craquito aquele ano. Teu goleiro, lembra? O Maico. Teu lateral. Maico, acabou de falar do Maico. Né? Tinha o Maiquinho. O time principal, quem é que era o time principal? O Maiquinho, o Noronha, o Balaquinha. Aí jogava o Márcio. O Maninho não foi aquele dia que acho que o pai dele não tinha condições de levar, acabou não indo, né? Mas era muito gratificante, porque daí as crianças iam com os pais. Família. A família estava lá reunida, era um dia assim para ficar com as crianças. Aquilo ali, eu não consegui com meus filhos fazer isso. Eu tenho essa mágoa que eu não consegui fazer com meus filhos, que eu fiz com os outros. Entendeu? Mas a escolinha... Mas gratificante para ti. Gratificante. Porque olha aqui, quantos guris desses meninos que estão aqui, quantos que jogam bola até hoje? E desses aí, todos eles, nenhum foi pro mau caminho. Teve os guris que foram pro Juventude fazer teste, o Catatal, o Márcio... O Maninho, o Jonas do Garrincha jogou comigo, não muito tempo, mas jogou, teve participação também na escolinha. Então a geração 2000 veio depois do Lago? A geração 2000 veio depois. Primeiro veio a Craquito. Entendeu? Então tinha muitos guri que vinham da Hermane, da Progresso, porque não tinha nada. Só que naquela época tu tinha que, às vezes os guris chegavam lá e não tinha treino, porque estava chovendo. Mas a gurizada aí é igual. Então, o que acontece? Muitos desses guris não mudaram muito a feição, porque são mais participativos. Teve um dia que eu estava em Tapera, e eu estava com o cara na oficina, deles, vou para Tapera, vou pegar uma carona aqui. Parou um caminhão gigante, parou aquele caminhão bonito, um caminhão azul. Tigrinho. Saí para fora, eu entrei no cara, mas quer uma carona, meu amigo? Quero. Era o Cristiano, meu jogador. Que eu não conhecia, ele me conhecia. Ele te conheceu. São amizades que não passam. E coisas que se ele não fala, eu não sei quem é ele, né? Entendeu?
Eu vejo que tu tá emocionado. Não, é... Tu quer uma água? Quer um café? Não quero nada, não. Vou te fazer uma água. Passar uns comentários aqui pro Erni, pessoal que está ouvindo atentamente, mandando um abraço aqui. Tem uma participação do Paulo Versch, parabéns ao Erni, jogou muita bola e foi melhor de técnico, diz aqui o Paulo. É verdade. Gabriel de Jesus, um abraço ao Erni, comandou uma das melhores equipes do Águia Branca, pena que não fomos campeões, mas ficou marcada nessa equipe aí. O do Águia Branca já vamos chegar lá também. 2002, né, Erni? 2003. 2002, 2003. O Heraldo Lopes, quanto tempo se passou, escreve o Heraldo. Tive uma história muito boa quando moramos na linha 2. Presidente Rudy Kussler, Tito, Valmir, Jacó, Marcos e Martin. Além do Gilmar Gali, em memória. Quem é esse que mandou mensagem? O Heraldo Lopes. Eu tenho que descobrir quem é Heraldo Lopes, que eu tô pecando. Irmãos Greff, quantas saudades, abraço a todos aí. Eu já te mostro a foto do Heraldo aqui. Michael Rabi, bons tempos da escolinha, um abraço. O Ivan Balaquinha, bons tempos, abraço professor. O Ronald Kuhn, grande Erni, ele escreve aqui. Também tem o alô do Bernardo Trindade, abraço para o Erni Lagman, grande amigo. Um abraço aí do Luiz Carlos Trindade, pessoal que está nos acompanhando e mandando um abraço para você aí. E eu vejo o Erni aqui realmente mexeu, né, com um sentimento. Olha o capricho do homem. Olha aqui, ó. Porque quando... Tem muita recordação. Tem muita coisa boa. Então tá aqui o capricho de uma pessoa dedicada, né? Verdade. Tudo documentado aí, né? Nem tudo, há controvérsias. Esse aqui é o Heraldo. Heraldo Lopes. Lá de Fortaleza dos Valos. Fortaleza dos Valos. Isso. Tá morando lá em Fortaleza agora o Heraldão. Vamos ter que visitar ele lá. Erni, você imagina, acredita que o teu trabalho possa ter moldado o caráter de muitos meninos e inclusive colocado eles em um caminho certo da vida? Com certeza, com certeza. A própria dedicação deles, e vamos dizer, que nem o Cristiano vindo da Dermani para jogar futebol, né? E é o que as crianças querem, é jogar futebol, é oportunidade. E a escolinha, nesse ponto, ela funcionou muito bem, porque nós fazíamos os treinos e dificilmente faltava, porque nós fazíamos sábado e domingo. Para nós era bem desgastante, mas tu sair no domingo para ir lá no treino, às vezes com geado, os gurias com geado e coisa, os pais iam junto. Um exemplo do Catatal, e o pai, o seu Irineu, né? Que ia com os dois filhos, que era o Catatal e o Bagudo, que eram os filhos dele. Então ele estava sempre junto. Ia num jogo e ia junto. Entendeu? Então aquilo ali era uma coisa que a escolinha ajudou muita gente. Tu vai olhar hoje o amador, que não existe mais. O amador é feito da escolinha. Da escolinha, do Jader, do Cid, que está jogando até hoje. O Balaquinha, que tá jogando até hoje. Se tu vê os dois, o time do Grêmio e o time do Juventude, que foi campeão estadual de amador, tá aqui, ó, é essa foto aqui. Não, daí tem o pessoal do Pré-Mirim, que é o Canja, o Fedeco, são tudo personalidades da história. O Fio era goleiro do já mais velho. A maioria desses meninos aqui foi campeão estadual de amador, tanto pelo Grêmio como pelo Juventude. E tá aí o início, tá aqui o começo. E se não começar a valorizar as crianças da cidade, eu vejo às vezes, eu penso em levar o meu menino que tem 9 anos no Juventude, mas será que vai ter o Erni da vida lá? Hoje eu vejo que é o Jonas é uma baita personalidade. A direção inteira. A direção trabalha bem nisso, só que não adianta tu ter essa escolinha para largar essas crianças para onde? Para onde? Esses tempos eu falei com o André, mas por que vocês não botam o time do Juventude no Municipal? Bota o Juventude Municipal. Mas jogou muita gurizada. Dá muito serviço, daí eles acabam perdendo aquelas crianças. As crianças vão perdendo a oportunidade, né? Passa, o tempo passa. Passa muito tempo. Mas Erni tem... Erni era um técnico disciplinador? Exigente. Ou era um técnico paizão? É paizão. Mas era exigente, cobrava. Não, eu gostava que na verdade o futebol é alegria. Tu não vai lá para deixar uma criança triste. Tu vai na escolinha para deixar a criança feliz. A criança tem que ir embora feliz. Pelo menos fazer um gol de pênalti. Então dava a escolinha, dava o racha, tinha os bons e tinha os ruins, mas todos jogavam. Então eu sempre primei por todo mundo jogar e todo mundo não querer ir embora do treino.
Tava no fim do treino, eles sabiam que era os pênaltis, que era o final, porque eles sabiam que tinha que ir embora. Então, não saía do estádio sem fazer um gol. Então, a criança chegava em casa da pai, eu fiz um gol. Eu fiz um gol, mãe. Entendeu? Então, esse é o... Isso é o que te recompensa. É o que fica, né? A lembrança. Tu vê uma seleção brasileira que os caras não sabem bater pênalti. Mas não sabia cobrar uma falta? Não saber cobrar uma falta. Então, os meus guri fraldinhas, todos sabiam bater pênalti. Vai pra uma Copa do Mundo, eles não vão ver o pênalti. Treino. É treino. Mas, Erni, eu sei que são muitas recordações e o tempo passa ligeiro. Passa. Eu tenho aqui, ó, uma foto e tem aqui, ó, tá aqui, pessoal, ó. 3 equipes do interior de uma cidade nas semifinais do Municipal Ibirubense. Tu lembra que ano foi isso? Os técnicos, o Roque Campos, por parte do São João da Várzea, do Atlético Uneri. Então, não, Uneri não. Então tu olha aqui que é mais fácil. Eu. Essa foto aqui, esse recorte aqui eu trouxe separado, porque não deu tempo de separar. Mas aqui nessa foto... esse time aqui? É esse time do Águia Branca. Olha só. Esse campeonato de 2002, 2003 foi uma virada de chave na parte financeira. Porque o que aconteceu? Juntou 10 equipes no municipal, 10 equipes, 5 da cidade, 5 do interior. A ONU interior ficou forte porque o soja estava 35, foi a 50, então foi uma... Deu para contratar. Foi uma... Assim, todo mundo estava muito feliz, estava tranquilo, então todas as equipes investiram. Esse ano foi, apesar da gente não ter sido campeão, que o Gabriel falou, esse ano foi um ano que as equipes todas investiram. Eu sei o time titular do Triunfo daquele ano, que era o Fabrício, Griso, Paulo Gaúcho, Cheta, Leandro Marangão, Hilton, o lateral, aquele lateral direito, era um cano de time. Bom, jogar Griso e Paulo Gaúcho... No mesmo time? No mesmo time. Jogavam Grêmio e Juventude. Entendeu? Então era uma equipe assim, o São João da Várzea, com Maninho, Valnei, todo aquele pessoal lá bem organizado. Tinha o pessoal o Atlético do Arroio Grande do Lari, tinha o pessoal do Fortaleza dos Valos, o pessoal de Não Me Toque. Eu vou passar aqui rapidinho, né? Esse recorte é bem interessante porque ele fala em 3 equipes do interior e uma da cidade nas semifinais do Municipal de Birubá, isso lá em 2003. Que cano de time. Então a gente tinha em 2003 o interior muito forte, justamente pelo fato do que você coloca, Ernie, né? Do soja, da valorização. O São José eliminou primeiro o Triunfo, mas o Triunfo foi amarga aquela derrota para o São José. Se não, seriam 4 equipes do interior. 4 equipes do interior. A gente tinha na época então o Atlético de Arroio Grande, do técnico Lari Grau, com Luciano, Thomas, Jackson, Rude e Aranha, Ezequiel, Marcelo, Oberdan e Pintinho, e Luciano e Nino, depois Fabiano. Nós tínhamos o São José, então, do Breitenbach, Jair, Roberto, André da Rosa e Márcio, Luciano Deitos, Gil, Rafael Reis e Cristianinho, Caco e Balaca. Nós tínhamos o Águia Branca, do técnico Erni, com Evandro, Alemão, Cássio, Gildo e Dude, Jacarezinho, Pinheiro e Quito, Pazinato, Lucas e Melão. Depois Jonas, Michael, Chiquinho, Barbosa e Guilherme. E nós tínhamos o São João da Várzea, que despachou o Florestal. O São João que tinha Texinha, Gainetinho, João Carlos, Tito e Valnei, Cavalo, Géio, depois Rodrigo Grave, Bequinho, Maninho, depois o Japinha, e Chalinho e Marcelinho. Esse era o time base do São João do técnico Roque Campos. Esse detalhe desse recorte eu trouxe pelo seguinte, que eu queria ser, vamos dizer, um Erni do Águia Branca, como o Roque é do São João, né? O Lari é do Atlético. Então eu trabalhei para fazer isso, né? Depois esqueceram de mim, mas não tem problema. Então, voltando lá, o Águia Branca... Quem me convidou aquela vez, que eu não posso esquecer, que me convidou para ser o preparador físico do Águia Branca foi o Zebrão, no futebol salão. E daí aquele ano eles entraram no campeonato
E foi o Vandão de treinador e eu de preparador físico. Então eu comecei ali, graças ao o Zebrão, o Ademir, ali, eles que me deram essa oportunidade, porque as pessoas têm que dar oportunidade. Não é sempre enxergar as mesmas pessoas. O Andrei é um cara que está sempre pensando em trazer pessoas diferentes. E os Zebrão, vou botar o Ernie de preparador físico. A época que tava todos os times com preparador físico, o Bangu tinha a Joyce, tinha Florestal, tinha o... Não me lembro quem é que era. Todos eles tinham um preparador físico. Então, São José devia ser o Valdirão. o Valdir do São José. Então, aquele ano foi dos professores... O Izzy no Bangu, provavelmente. O Izzy acho que poderia ser do Atlético. Ele jogava no Atlético aquele ano. Então, ele fazia preparação física. Então, aquele ano foi aquele... Então, o que aconteceu no Águia Branca aquele ano? Foi um time muito bom também. Foi o treinador Vandão, o time era melhor do que esse de 2003. Começou com o Vandão. Com o Vandão era o treinador. Lá, o Vandão é de Santa Bárbara do Sul. Falecido já também, né? O Vandão é falecido? Me falaram que é falecido já. E o Vandão, ele deixava... O que eu pensava como treinador? Eu queria ser um treinador que abrisse a boca, né? Então, na época era o Filipão. O Filipão falava muito, gritava muito. Eu disse, eu vou gritar aqui. Eu vou falar. Eu vou incentivar o time. E aí, daqui a pouco, o Vandão foi me deixando treinar, né? Ele foi me deixando treinar. A honra dele foi me deixar treinar. E daí, numa época que ele foi para a praia, naquele ano anterior a esse que eu fui treinador, ele foi para a praia, que já estava tudo comprado, as passagens e hospedagem, no primeiro jogo do mata-mata contra o São João da Várzea, lá em São Sebastião. Então ali nós se reunimos no vestiário, o Breitenbach era o goleiro, se reunimos ali, vamos fazer assim. Daí eu já tinha uns guri bons que eu estava tentando um esquema de jogo para botar, que vinha o pessoal de Panambi, o Flávio, o Trindade, falecido também. E daí montamos a equipe, jogava o Melão naquela equipe, Breitenbach, contra o São João da Várzea. São João da Várzea que tinha o Texinha fechando gol aquele dia. E saíram com um gol na frente do... Esse é o Melão, para quem não conhece. Saímos atrás com o gol do Chalinho lá, e aí o São João da Várzea segurou o jogo. Para te ter uma ideia, para nós empatar o jogo, o Melão fez o gol olímpico. O olímpico? O primeiro gol como treinador foi gol olímpico do Melão. Que coisa boa, né? E aí foi aquele ano aí, daí caiu fora na Várzea, né? Depois, daí no outro ano, daí o que aconteceu da história do Águia Branca? Daí o Márcio me convidou para ser o preparador físico. O Rogério, o Rebelato estava junto, o Delo e o Ico eu não conhecia. Aí o Márcio me convidou para preparador físico. Daí eu disse assim, Márcio, eu vou ser treinador e preparador físico. Daí ficou pensando, né? Você vai ser louco aí, com essas histórias aí. E foi para a direção lá, o pessoal disse, vamos aceitar o Ernie, né? E por infelicidade deles, o Ernie foi ganhando tudo, né? E tu estava começando como técnico? Eu estava começando como técnico. Então o teu primeiro time como técnico foi o Águia Branca? Foi o Águia Branca. História bacana. E, então agradecer a coragem do Delo, do Ico e do Márcio. Até essas fotos é uma homenagem para eles aqui, que eu fiz separação das coisas. Essa homenagem do Ico pro Márcio pela coragem que eles tiveram de botar um treinador que nunca foi treinador. Nunca ganhei nem um centavo deles, nunca trabalhei. Amor à camiseta. Amor à camiseta. E até o Delo comentou que tinha alguém que teve uma reunião que queriam me derrubar, né? Que sempre na vida tem alguém querendo derrubar a gente, né, Camargo? Isso faz parte. Eu vou lá atrás, velho, porque eu vou mostrar aqui pro pessoal. Aproveitar aqui o teu microfone aqui. Vai falando que eu vou mostrar pro pessoal aqui. Ó. Então é o capricho do homem aqui, gente. A felicidade do Águia Branca, do Delo. Até o Delo comentou que era uma equipe de amador, mas ele foi ser uma equipe de amador depois do Águia Branca. Porque se nós pegar, vamos dizer, o Evandro, o pessoal diz, vamos trazer o Evandro, porque o Evandro é o pegador de pênalti, então o Evandro foi para isso aí. Aí outros, o Cássio foi zagueiro titular até o final, o Cássio ele não tinha oportunidade com o Vandão, né? Ele chegou, Ernie, me bota de zagueiro aí. Não, vou ter botado de zagueiro. Até acabei deixando o Jonas Vaz no banco, porque o Cássio se destacou tanto. Sim. O Cássio e o Gildo. E o Gildo o Gildo foi um que eu quis no time, que ele era já da equipe anterior, do ano anterior.
Porque o Gildo era parecido com o Tito da linha 2. Zagueirão, reboteiro. E o Gildo era muito parecido. Eu queria um cara daqueles ali. Que joia. E aí os nossos volantes eram o Dude e o Pinheiro. O Dude também estava treinando Santa Maria, mas ele não tinha fixado ainda como jogador. Depois foi ser amador. Jogou no Grêmio, foi campeão. Juventude. Aí o Pinheiro, o Melão, o Quito, né? O Melão também, e aí o ataque era o Enéas, o Xande, tinha o Lucas Bugrão. É inegável a gente dizer aqui, Camargo, ouvintes, Herni, nosso convidado, que foi uma safra extremamente boa de jogadores. Eu estava olhando aqui as escalações, então vou passar as escalações dos times que perderam também nessa semifinal. O Juventude do Triunfo, com o goleiro Fabrício, que já nos deixou, Lipe, Hilton, Júlio e Jaqueta, Donizete e Lino, Adelir, Odair, Griso e Jadir. O técnico Irineu Marangon. Time do Triunfo esse. Esse é o time do Juventude do Triunfo que perdeu para o São José. Que cano de time. Né? Olha os nomes aí. Não, o Estrela do amador. Norte. Não, é praticamente uma base muito forte da casa, né? O Estrela do Norte, Mazico, Elton, Vani, Paulo e Leomar, Marquinho e Nina, Nenê e Marcelo, Newton e Betinho. Depois entraram Tite, Paulo Osório, Rogério, Fabico e Dalvan. O técnico era o Edemar Butke. Esse é o time do Estrela do Norte que perdeu para o Águia Branca. O time do Florestal, que perdeu para o São João, era Beto no gol, Fedeco, Balaca e Tadeu, Canja, Alain e Ricardo, Paulinho, Jade e o Pedrinho, depois o Dudu. E ainda tinha o André, depois o Cristiano. O técnico Gudi. Esse é E o time do Bangu, que acabou sendo desclassificado para o Atlético, tinha Pedro no gol, Thiago, Darley, depois Renato, T e Marquinhos. Betinho, depois Pança, Kleber, Zezinho e Marcolan, Carré e Marquinhos. Também tinha o Eto e o Ali. O técnico, Flávio de Oliveira, o Flavinho. Então esse foi o ano em que a gente considera um dos anos de maior qualidade, de maior seriedade, de maior investimento. Como o Erni fala, as equipes, além de nós ter um amador muito forte, o Juventude é campeão em 2003, né, do campeonato amador, a gente tinha uma geração que estava saindo e outra que estava chegando, que é a geração do Márcio, do Maninho, da meninada ali. E a gente tinha preparação física nos clubes. A gente tinha treino durante a semana. A gente tinha técnicos que faziam planejamento tático das suas equipes. Então, Erni, você foi derrotado ali e foi uma derrota amarga, com certeza. Todos do Águia Branca assinam embaixo com relação a isso. Mas se vocês têm hoje essa estrutura no campeonato de hoje, né, provavelmente o Águia Branca conseguiria chegar a muitos títulos, porque trabalhava de forma muito profissionalizada. Mesmo sendo uma equipe do interior. A época o pessoal optou em pegar os pessoal mais de perto e nós treinávamos e o pessoal ia para o treino e nós tínhamos, eu tinha uma convicção de dizer sempre pro Delo, pro Icos, nós ganhamos o jogo fora de campo. Para eles, como ganhar fora de campo? A Águia Branca não perdeu nenhum jogo até a final. Até a final não perdeu nenhum jogo. Preparação. Então nós trabalhávamos psicológico. Nós era... Como eu fazia parte física, e aí eu vou puxar o saco pro meu lado, nós não tínhamos lesão. Eu sabia o limite do jogador. Condicionamento de cada um. Não tinha problema de lesão, não teve nada. Então o que acontece? O Jonas Vaz daqui a pouco ficou triste porque ele não teve chance de jogar e foi campeão do amador, né? Mas ele não teve oportunidade porque os outros zagueiros não deram oportunidade. Porque a disciplina nossa não tinha cartão, não tinha briga, não tinha nada. Então jogava jogo limpo. Era jogado limpo, na bola, com raça. Tanto é que o jogo era a vitória de 2-1. O que você lembra? 2-0, 1-0, não era goleadas. Até a semifinal, invicto, pelo que eu estava vendo na manchete. Nós perdemos na semifinal, empatamos o primeiro jogo contra o Atlético, com um cano de time, o Atlético, ponto leu ali. E eles queriam ganhar também, o Atlético montou uma equipe, então eles empataram com nós no módulo.
Lá no módulo. Lá no módulo. Então nós pensamos, como nós temos bastante guri que jogam no Juventude, no campo, vamos trazer o campo pro... Então nós pensávamos os detalhes. Vamos mudar o campo lá para tal lugar que nós vamos ganhar vantagem. Naquele empate do 1-1, o que nós fizemos? Vamos chamar o vermelho Aldebrand, que também foi uma pessoa bem... Cara fantástico. Ele foi lá, nós fizemos no Gourmet do Márcio lá, uma reunião, ele fez uma palestra para nós, de incentivo, por nós ter empatado a primeira partida. Nós não tinha perdido, nós tínhamos empatado, nós fizemos já um trabalho por fora para motivar por nós ter empatado. Porque quando o pessoal me via no campo com a camiseta branca que eu usava, os caras sabiam que nós ia ganhar. Então nós ficávamos muito mal acostumados. Então quando deu o primeiro empate numa semifinal, vamos pegar alguma coisa de fora para agregar. Diferente. Entendeu? Então todo mundo gostava do Águia Branca. Foi criando um clima de o pessoal ia... No final, o treinador era mero coadjuvante, porque os torcedores sabiam quem eram os jogadores. Vai sair o fulano, vai entrar o Beltrano. Entendeu? É bonito quando o torcedor enxerga o time e escala. Aí tu tá feito o teu serviço, não precisa fazer mais nada. Entendeu? E é assim no profissional hoje. Eu digo sempre aqui, hoje de manhã a gente falava, inclusive aqui, Ernie, para te dar uma respirada, o Grêmio, Danley, Arcer, Roger, Rivarola, Dinho, Goiano, Arilson, Adilson, Carlos Miguel e Paulo Nunes. Né? O povo sabia. Mas o Filipão. Mas quem montou o time foi o Evaristo Macedo. Assim como o Vandão montou o time e passou para quem? Não, daí do Vandão ficou poucos daquele da época do Vandão, né? Ficou poucos jogadores, mas jogou o Caco, era o time do ano anterior era melhor do que aquele ali. Só que a direção trabalhou de uma maneira diferente. Eles pensaram diferente, tanto é que eu era o treinador. Então eles pensaram diferente, então deu certo aquilo ali. Entendeu? Então o pessoal que via o futebol ia no campo assistir nosso jogo. Eu teve casos que voltando aí a parte, um entusiasta do Águia Branca era o Fernando S. O Fernando S, tu vai ver numas fotos ali, numas imagens. Tá em todas. O Fernando do S ele era apaixonado pelo Águia Branca. Entendeu? Então todas as reportagens que dava o Fernando S dava uma melhorada, ele dava um elogio para algum jogador, uma coisa. A própria outra... A Ibirubá com o troféu craque de prata, aquilo ali, chegava no final do jogo. O que eu pedia para a direção? Não, terminou o jogo, nós vamos se reunir em algum lugar para tomar uma cerveja, comer alguma coisa, para conversar aquilo que deu errado no jogo e o que deu certo. Eu não queria o pessoal indo embora, eu queria o pessoal junto, isso aí a direção conseguiu fazer. Então, nós chegávamos no final do jogo, com tudo ter ganhado, nós tínhamos nossos problemas, então nós conversávamos ali, os guri falavam e eu escutava muito, porque eu sou um bom ouvinte. Eu sou bom ouvinte. Entende? Então, muitos jogos eu ganhei escutando as pessoas, escutando os jogadores. O primeiro jogo eu ganhei do Triunfo, lá no Triunfo, com o Jacarezinho me dizendo, Orne, deixa-me marcar o Leandro. O Jacarezinho se escalou, eu vou marcar o Leandro. Não tem problema. Vai lá. O Joel escalou o Chiquinho, que fez o gol da vitória. O Joel chegou e disse, Orne, bota o Chiquinho, que o Griso respeita muito o Chiquinho. O pessoal se conhecia, né? E o Chiquinho fez o primeiro gol naquele dia, né? Depois virou reserva e amargamente, mas ele estava ali. Mas o grupo não é feito só de uma pessoa, né? Evidente. Ernie, depois desse momento com a Águia Branca, você treina outros times aí? Quais foram? Lembra mais ou menos dessa linha do tempo? No outro ano, que nem o Laio, que ficou campeão, foi pro Morisco. Ninguém me convidou para lado nenhum, né? Poderia, que nem o pessoal do Águia Branca, ter pensado, mas será que esse louco não é bom mesmo? Né? Eu fui treinar o Hermani. O Hermani fazia muito tempo que não participava, mas o Hermani veio naquela onda do campeonato anterior. Que eles se sentiram, de repente, tristes por não estar participando. Ali eles deram um começo do Hermani. Só que daí no Hermani eu não fui muito feliz. O primeiro jogo até empatamos. Estavam quase ganhando do Pulador, que foi o ano que o Pulador foi para a final.
Não fui muito feliz porque naquele ano o Hermani trouxe todos os 11 jogadores de Itapera. Era 11 jogadores de Itapera. Entendeu? Então eu me senti um intruso naquilo ali, porque eu não ia ter treino. O único que eu consegui botar dentro daqueles 11 foi o Neguinho do Nordo, que foi meu volante capitão aquele dia. Então eu e ele conseguimos coordenar a equipe e nós estávamos empatando com o pulador até o final do jogo. E a torcida a mil, torcendo por nós lá no módulo, né? E daí depois eu acabei saindo. Teve uma confusão lá e eu liguei pro Fábio do S lá, só pode dizer que eu não sou meu treinador. Daí fiquei aquele ano fora, depois fui treinar o Vila Nova. O Neco me chamou para treinar o Vila Nova. O outro de coragem também, o Neco é outro cara de coragem. Deus, Neco, vamos treinar o Vila Nova, não tem problema. Patrocinei as camisetas, tudo. Compramos as camisetas da Umbro e patrocinamos o Vila Nova. E o Vila Nova foi montado aquele ano pelo tão melhor do mundo que é o Breitenbach. Breitenbach e Balaquinha puxaram a frente dos jogadores, e muitos jogadores foram para o Vila Nova graças a eles, né? E nós montamos um time do Vila Nova com todos esses guri aí, o Thiaguinho, na época, mas sempre revelando jogador. E treino. Foi o ano que surgiu o Bebo na lateral esquerda, surgiu o Polaquinho de volante, que ninguém conseguia passar dele, e o Polaquinho estava lá de novo. O ano que o São Lucas ficou campeão, eu não perdi pro campeão. Nós ganhamos do São Lucas com um gol do meio do campo do Marcolã. E esse time aqui, esse é o do São Carlos? Esse é do São Carlos. Mas tu quer voltar no Vila Nova um pouquinho? Não, pode continuar, eu vou atender chegou uma pessoa. Eu tenho uns abraços aqui também pro Erni, né? O pessoal tá lembrando e ajudando aqui o nosso eu dei uma lembrada no pessoal de manhã também, né? Os que eu tinha o grupo, eu mandei umas mensagens para... Tem um abraço aqui para você do Delino Iora. Boa tarde, Erni. Também quebrou a perna contra o Botafogo. Eu também quebrei contra o Botafogo. O Delino tem, inclusive, matéria no jornal Alto Jacuí essa semana do Baú do Esporte, que ele participou aqui na Rádio Cidade, e ele fala, né, que teve uma carreira encurtada em função dessa lesão, dessa perna quebrada. O Délcio Scapini também está nos assistindo. Ele disse que era goleiro da linha 2 quando da linha 2, você Délcio quebrou a perna. Ele era o goleiro daquele dia? Provavelmente. Eu acho que era se mesmo. não nesse dia, mas ele lembra que era, né? O Heraldo Délcio... Lopes aqui disse, talvez o Erni não lembre de mim, eu vim morar em Fortaleza dos Valos em 1988, mas eu joguei muito nesses amistosos no município de Ibirubá. Escreve aqui o Heraldo Lopes. Então, depois bom que ele tá preocupado em fazer abrir meu cérebro, né? Eu tenho que lembrar, né? E o Gildo Ferreira, manda um abraço aí pro Erni Lagman. O Gildão também tem história. Ele estava trabalhando no Cachorrão gordo pra caramba. Cheguei pra ele, sai daí, homem, vai jogar futebol. Aí ele parou e disse, não, acho que eu vou jogar futebol mesmo. Legal. Depois do Vila Nova ali, esse elenco com o Neco, que você inclusive dá as camisetas. O Erni é tão desportista, né, Camargo, que ganhar dinheiro não ganhou, Erni. Só tirou dinheiro do bolso. Só tirei Mas fez aquilo que tu gostava, né? Não, na verdade, a gente é culpado por fazer aquilo que gosta, né? A gente acaba... Não cobrava e ainda ajudava o time nas despesas que tinha. Às vezes a gente paga pra fazer. Esse ano do Vila Nova tinha meu zagueiro, que era o Boia. Ele tinha problema penitenciário, né? Ele estava preso em Espumoso. Mas nós precisávamos dele contra o jogo contra o Atlético, que nós ganhamos lá no Arroio Grande deles. Nós perdemos o primeiro jogo e ganhamos lá no Atlético o jogo. E o Boia, eu precisei autorizar. Então ele ficou jogando como se estivesse trabalhando para mim. Então segunda-feira eu tinha que mandar um ofício lá dizendo que ele estava trabalhando para mim. E de meio-dia ele estava em casa. Então a gente fazia essas coisas. Assim. Trabalhava no final de semana jogando bola aí. E aí história legal, né? O outro Vila Nova que eu treinei depois de um tempo também foi o Itamar era o presidente. O Itamar deixou tudo para o Joãozinho Trindade organizar. Ele montou um time até mais ou menos, o Joãozinho. Só que daí teve uma história assim meio marcante, que eu usava óculos. Eu uso agora só para leitura.
E o Joãozinho organizou a equipe com Romário, Gilinho, Nossa. Fabiano. Fabiano, Fabiano Pedro Chaves, é o Fabiano da Coprel, não tenho certeza, o Gato. Então montou um time, o Luiz Carlos, irmão dele, ele montou um time tão bem, só que ele era reserva. O Írio no gol. O Írio era o goleiro, o Gato. Ficou no banco. O Trindade montou a equipe tão boa que ele ficou banco. Que E eu não sou bairrista, eu escalo aquilo que eu acho pela minha convicção, porque se eu perder é culpa minha, se eu ganhar é culpa minha também, né? É mais... Ficar no banco e aquele jogo era um jogo marcante, que acho que era o segundo ou terceiro jogo no módulo. O Vila Nova mandava no módulo. E o Cristal era jogo contra o Cristal, e o Cristal vinha 18 meses sem perder o jogo. Só que aquele dia era preferência para o jogo da 15. Então muitos do Cristal foram jogar na 15, mas eles acabaram perdendo para nós. Gol do Romário, acho que fez mais uma partidaça que nós fizemos, né? E o Trindade não quis entrar no campo, né? E daí ele ficou com a mágoa dele, né? Depois, hoje somos... Daí no final do jogo nós fizemos uma oração, quando deu amém, ele me acertou por trás. Aí deu aquele entreveiro... Uma parte daqui, a parte dali. Eu estava nesse episódio aí. Acho que o Andrei era do Vila Nova. O Andrei foi presidente do Vila Nova. Eu estava nesse episódio e eu não puxei esse assunto aí porque foi uma das coisas lamentáveis que eu vi na minha carreira como desportista, né? A agressão sofrida pelo Ernie Lagman, de um soco, né? De traição por trás. Mas... É meu amigo hoje, não? Hoje, não com é certeza. Coisa de momento, né? O Joãozinho momento. Eu já convidei o Joãozinho também, já falou, contou a história dele, abriu o coração. São erros que acontecem. A gente a vida não é feita só de acertos. O futebol mexe muito com o sentimento. O Ernie traz aqui todo o elemento, todo o que aconteceu, né, que deixou o Joãozinho Trindade naquele instante chateado e ele precisava descontar em alguém e aconteceu aquilo. Eu estava dentro do vestiário, inclusive, quando aconteceu, né, a agressão e todo aquele fato. O Vila Nova jogava lá no módulo esportivo. E hoje o Ernie traz isso de uma forma resolvida, de uma forma, uma página virada, né, Ernie? Não, é bem tranquilo. Não. Coisa de momento, né? Não, meu amigo hoje, é o futebol. Na verdade, ele queria ganhar e eu também queria ganhar. E o Vila Nova fez um bom jogo. Não, nós ganhamos aquele jogo, né? Só que daí depois... imagina, Camargo, depois daquilo ali desandou, né? Não tinha mais clima, né? Ficou um clima ruim. O Neco veio, o Neco estava em Criciúma, veio e tentou apaziguar, mas não... O brilho tinha acontecido naquele jogo. Só que naquele mesmo jogo, o brilho... Porque tudo tem que ter um brilho, tu tem que ir para um campo com determinação. E o brilho tem que estar naquele momento. E no momento daquilo ali, você foi o brilho. Porque o time ganhou em campo. O time ganhou em campo e houve uma briga no vestiário. E aí vem para a imprensa, né? O pessoal comenta, mas houve uma briga no vestiário do Vila Nova. O que aconteceu? Quebra o clima. E aí é o brilho perdido, né? Tudo que tu trabalhou foi por água abaixo. Que nem o Gilinho, antes de vir aqui, eu escutei a entrevista do Gilinho, a gente nem quer mais vir no Baú do Esporte, né? Porque o Gilinho falou tanto e fez tanto pelo esporte que... jogando, né? E a gente, como não pôde jogar muito, o cara... Eu pensei, eu tenho que fazer parte do esporte, né? Porque Verdade. O esporte te dá visibilidade para vários... antes eu ia falar, tem lugares que tu chega assim que as pessoas te conhecem, mas não conhecendo. Eu cheguei um dia em Vitor Greff e o cara disse, mas tu não é o treinador do Águia Branca? Depois de 10 anos daquele episódio, né? Então aquele episódio do Águia Branca me trouxe para vários lugares. Marca, e as pessoas marcam. Quem gosta do futebol às vezes, assim. Um dia eu cheguei no banco em Selva, fui trocar um cheque lá, o cara olhou o Ernie Lagman, mas tu é o Ernie Lagman, treinador? Ele conhecia o Ernie Lagman do rádio, do evento rádio, das transmissões, mas não sabia quem era a pessoa Ernie Lagman. Entendeu? Então, às vezes, pensa, mas ser louco. Eu me considero louco, porque às vezes, ser louco, ele tá fazendo o que ninguém chamou ele, né? Daqui a pouco o pessoal poderia ter me chamado mais vezes, né? Poderia ter sido um treinador amador, né? Poderia ter sido outras coisas, né? E depois desse ano com o Vila? Daí teve esse do Vila Nova, daí eu treinei o São Lucas 2 vezes. O São Lucas, até inclusive também bem marcante a minha passagem por lá.
A primeiro ano, o São Lucas não tinha mais chance de classificação, que era o Jorginho, eterno Jorginho do São Lucas, né? Outro batalhão. Temos que trazer o Jorginho aqui. O Jorginho nunca veio. Jorginho, então, para te chegar no terreno do Jorginho, tu tinha que pedir autorização do Jorginho. Então, eu só fui treinar depois o São Lucas, depois que o Jorginho me autorizou. Não, pode ir lá que eu te apoio. Aí, mas não tinha mais classificação. Já peguei o time sem classificação. Então, o que eu pensei? Vamos motivar o pessoal, que o Érico ali são pessoas que gostam de futebol. Nem sempre ganham, porque eles tinham ficado campeão aquele um ano. Então, o Érico me chamaram lá, mas vamos fazer o seguinte, então, vamos motivar, vamos revelar alguém. O que eu pensei para mim, daí dizer, tem um gurizão do aspirante que joga bem, mas nunca bota no principal. Então tinha muito, então eu olhava o treino, olhava o aspirante, eu não olhava o principal, porque o principal já está lá, né? Então eu olhava o aspirante. Então então tive a grata revelação naquele ano de revelar não é modo de dizer, né? Trazer mas de lançar, de trazer trazer né? os holofotes, né? Que foi o Maurício, camisa 10 do São Lucas. Do São Lucas. Tu deve estar nessa foto aqui. Deve estar nessa foto aqui. Do São Lucas, camisa 10, marcador de gol de falta. Tanto é que o ano seguinte ele foi no outro ano nós jogou no São Lucas, mas depois ele foi jogar no São José. Não foi muito feliz no São José, porque daqui a pouco as pessoas que estão lá não enxergaram da mesma maneira que eu enxerguei, né? E outro guri que estava no aspirante, que era o Rafael Dalcastel. O Rafael Dalcastel era volante, ele disse assim, eu preciso de um lateral esquerdo. Daí disse, não, eu não vou jogar no principal, porque o que acontece? Com muito jogador de fora, os guri ficam desmotivados a jogar no principal. Porque eles treinam e chega no dia do jogo, eles vão pro banco. Então eles acabavam optando em ficar no aspirante para poder jogar. O Rafael era um cara desse, ele estava no quartel voando, só que ele acabava indo para aspirante. Deus, eu preciso de um lateral esquerdo. Não, mas não vou. Não, então se tu não for lateral esquerdo principal, tu não precisa mais vir. Olha a coragem minha, disse pro cara não vir, né? Ele era o melhor lateral esquerdo que teve. Ele não errava. Tanto é que foi jogar no Cristal depois, anos depois, né? Mas o lateral que não errava um passe, entendeu? Então a gente sempre estava motivando esses guri, o Batatinha, o próprio Mengele, que era mais velho que eu e era um líder, mas ele sempre deixava eu fazer essas coisas, né? E um jogo marcante do São Lucas, o Érico chegou para mim, o presidente chegou assim, porque são tudo histórias de futebol varziano. Nós não somos campeão, nós nem classificamos aquele ano. O Érico chegou para mim e disse, Orne, vamos botar os guri da Vila, vamos prestigiar os guri da Vila. Então o que o treinador pensa? Vou botar no segundo tempo os guri da Vila. O filho dele, o Gavilã, tinha mais o Jean que estava machucado. O que o Erni faz? O Erni bota os jogadores, sai jogando. Então o Gavilã pegava aquela bola na esquerda, a torcida do São Lucas maravilhosa. Começou o jogo com o time praticamente reserva. Praticamente reserva. Contra o Ipiranga. Isso é coragem, né? Contra o Ipiranga. Porque eu tenho que pensar diferente. Eu não posso... Se ele está me dando a ordem, se perder... Nós não classificava mais, né? O jogo contra o Ipiranga. Então, primeiro tempo, Ipiranga, 2 gols do Márcio. Pela direita, 2 gols. Bonito gol. Conseguimos chegar no final do primeiro tempo com os 2-0, mas a torcida fanática, assim, pelo Gavilã, os guri pegavam na bola, a torcida... Vibrava. A torcida comprou aquela minha ideia, né? Mesmo eles não sabendo que a ideia foi minha, eles compraram aquela ideia no jogo. E aí o que aconteceu? Daí, segundo tempo, intervalo, o treinador era o Refati. E como eu sou muito de escutar, então estava o Refati dando entrevista na rádio, e eu aqui, né? 2-0 nas costas, né? E o Refati, não, meu time tá jogando bem e tal. 15 minutos, troquei os 5, aqueles, né? Em 15 minutos, 3-2. Virou o jogo. Virei o jogo. O Ipiranga classificado, o Refati não quis mais ser treinador. Tu derrubou o técnico. Derrubei o treinador, sim. Depois ele vai brigar comigo, mas vamos fazer o quê, né? Faz parte da história, né? Faz parte da história. A vida é feita de ganhas e de perdidas. E né? daí do São Lucas, aí, o pessoal são meus amigos até hoje. Eu cruzo o mercado, às vezes até é ruim de cruzar no mercado, que daí o cara não vai embora. Tinha uns guri da 15 que jogavam, eu não lembro o nome de todos eles, mas na foto aqui o Camargo vai ver que
os guri iam pro jogo até para cruzar com a gente e participar, era um grupo forte. Daí no outro ano, como São Lucas não tinha estádio, o Erni, metido como sempre, né, disse, mas vamos jogar no Botafogo. Botafogo abandonado, né? Ninguém queria jogar no Botafogo. Era o campo é muito pequeno. Um campo pequeno e vamos jogar no Botafogo. Fomos lá atrás da família Schiffenbein, que eu sabia que eram os que mandavam. Não imaginei que fosse, né? Pessoal da direção, né? Da direção, vamos alugar o campo de vocês. Da comunidade ali. Daí na hora os caras não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, vamos alugar para vocês aí o campo. Só que o que aconteceu nesse aluguel do campo criou uma expectativa do pessoal do Botafogo. Jogar no time. Não, a expectativa deles, mas os caras que não tem campo, querem jogar no nosso campo, e nós que temos campo não temos time, eu acho que até foi um motivo deles voltarem um tempo depois. Porque a direção ficou dizendo, mas se nós temos estádio, nós temos e não vão participar, eles tem uma estrutura, os outros não têm nada. Acho que eles criou um pensamento neles que motivou. Acredito eu. Sim. Não posso ter certeza. E naquele ano lá nós montamos um time bom. O Schwank era o diretor, daí tinha o presidente, era o Schwank também, não me lembro o nome dele, um grandão aquele. Sabe o que é? O Schwank está na prefeitura hoje. Tava não, o outro Schwank, o Wilson. O Wilson, o presidente Wilson. Aí montamos a equipe, veio o jogador bom, veio o Chorão, Mengele. Então nós montamos uma equipe boa ali, o Batatinha, o Maurício, tinha o Diogo, que aqui da Uzifundi jogava muito também. O atacante era o Marcelinho. Então a gente montou uma equipe boa para o campeonato. Só que então quando voltamos na parte de sempre ter alguém querendo derrubar a gente, né? Então minha equipe não tinha perdido nenhum jogo, a chance tinha perdido acho que pro Cristal só. E aí montamos a equipe lá e nós não tomava gol, mas também não fazia, né? Aí tinha o pessoal a defesa era boa, mas o ataque não era daí tinha muito o pessoal da Coirmã lá e daí o comentarista assim, mas bota o Mengele de centroavante pra ver se consegue, né? Porque não saía gol, né? Grandão. Até o Mengele eu botei de centroavante pra fazer o gol. Mas eu estava classificando a minha equipe. A equipe estava classificada, porque na verdade a primeira fase é a classificação. Se tu ficar em sexto ou em primeiro não vai mudar nada. Tu tem que classificar a tua equipe. Tem que classificar o time. Tem que classificar a equipe. Então, foi essa parte aí. Bacana, tá aí, né? Seu Erni Lagman, diz o Carlos Rios aqui, muito legal essas lembranças aí. Do esporte. Carlos Eduardo Rios, o Paraguai. Obrigado, gente, como é que pela tá de audiência tempo aí. Não, estamos indo por o finalzinho aí, Erni, se tu quiser já. Mais 5 minutinhos aí. Não, o Camargo tá segurando a falta do Palmeiras. Eu tô desde antes querendo perguntar desse time. Tu quer perguntar do Palmeiras. O Palmeiras, eu tava morando em Selba. Cheguei pro Garincha, me arruma um lugar de treinador aí, né? O Garincha também sempre bem atento a tudo, né? É um baita esportista e pensador também, não posso esquecer dele. O Garincha não, tem o Palmeiras. O presidente, o Adilson, o Bug. Então a gente comprou essa parada com o Palmeiras. Ninguém queria treinar o Palmeiras, que era o primeiro ano do Palmeiras, né? O Erni foi lá de corajoso e... Tu estreou o Palmeiras? Eu estreiei no jogo do Palmeiras. Com um jogador que eu fui conhecer no dia, que era o Ivo, o jogador de fora, e o primeiro jogo contra o Florestal. Então o que nós pensamos? Eu pensei, né? Contra o Florestal campeão 3 vezes, vamos sair jogando recuado? Não, vamos sair jogando em cima do Florestal. Não ganhamos o jogo, mas empatamos. Com o craque do jogo era o Ivo. Com o campeão municipal. Contra o campeão municipal. Estreando, começando um time novo que tu conheceu no campo. Muito bom. Só que a diferença do Palmeiras pro Águia Branca, que eu queria que todo mundo jogasse. Eu tinha um jogador para cada posição, diferente do Águia Branca, que era só uma base, né? E eu queria que todo mundo jogasse. Então o pessoal não entendeu essa parte. Então empatei o primeiro jogo contra o Florestal. No segundo jogo nós ganhamos do Estrela de 1-0. E o terceiro contra o Inconfidência, 5-0. E o Erni não seguiu como treinador. Maninho jogava nesse time, hein?
O Maninho era o camisa 7, mas era reserva. Ele também não entendia por que ele estava na reserva, mas eu conhecia o futebol dele. Eu precisava conhecer os outros. Eu queria... O que ele sabe jogar, eu não precisava que ninguém me mostrasse, né? Tanto é que ele era o camisa 7 da equipe, né? Então a gente fez Infelizmente, era uma equipe que nós seria campeão. Que o trabalho foi bem feito pelo Palmeiras. O Palmeiras chegou na final nesse ano Não? Não, ele caiu pro Revelação. Pro Revelação, daí a Revelação faz a final com o Bangu e... Eu não acompanhei mais, né? Porque a gente fica meio... Bangu tava fora, tava do... em Selba, né? É. Mas são as passagens. E aí. Agora Tem duas fotos novas aqui. Agora nós temos 2 fotos novas, que depois de muito tempo que... Tem a foto do Bangu, que eu treinei o aspirante do Bangu também. Que time é esse? Que do aspirante do Bangu, falando enquanto o Camargo fala aí. Que eu até fui... o Duduzão me convidou para ser treinador, mas não... Foi meu filho, mas tive a grata oportunidade de treinar meu filho, que até então não tinha treinado. Se bem que a mágoa foi maior, porque tinha tanto jogador que eu acabei não colocando o filho, né, para não ser bairrista, né? E ele ficou magoado comigo, mas eu vou tentar recuperar essa autoestima dele. Ficou um sentimento. Ficou ruim o sentimento. Mas que é um guri que está sempre me apoiando. São Lourenço. Ele disse assim, o pai vai lá para a rádio para mentir, né? Vai mentir de novo lá na rádio, né? Deve ser assim, por isso que eu estou levando todas essas fotos aqui, para provar que não é... Então, do São Lourenço, quem me convidou foi o Chiquinho, que eu revelei pro futebol no Vila Nova. Ele lembrou de mim um dia, Arni, vamos lá de treinador. E eu assumi essa bronca, né? Apesar de não gostar de futebol salão, então a gente procura entender um pouco dos guri. E os guri daqui a pouco estão escutando a gente. Eles estão treinando no Azif, eles estão jogando, então eles não precisam de muito treino, eles precisam mais botar a cabeça no lugar. Tem um orientador. Um orientador. Então, eles ainda não entenderam o que o Erni está fazendo na vida deles, mas no momento que eles começarem a entender o que o Erni vai trazer para eles, eles vão pensar um pouquinho diferente o futebol. Porque hoje o futebol salão é muito toque, é muito esquema tático. E uma dificuldade que eles têm é o drible. A imposição individual. Então, ninguém tem imposição individual. Então esse é um trabalho que eu tenho que fazer árduo, porque o tocar a bola é fácil, tocar predado, fazer infiltração, chutar em gol é fácil, mas fazer o drible que nem o Falcão, que nem o Ronaldinho Gaúcho, o diferencial desses jogadores é o drible. Esse é o diferencial, o resto é conversa fiada, entendeu? Então o São Lourenço montou uma equipe muito boa do Sub-17. O primeiro jogo no estadual, isso aqui se chama estadual, Camargo. Estamos no estadual. Primeiro jogo, nós ganhamos o primeiro jogo e perdemos o segundo jogo. Mas só que o detalhe do segundo jogo, eles anteciparam a rodada e eu acabei chegando no estádio, no ginasião, no momento de começar o jogo. Então, eu perdi o detalhe que é ganhar antes do jogo. Eu não tive vestiário, né? Então... Mas daí eu aproveitei, vou botar todo mundo jogar, porque nós já estávamos classificados, né? E vamos botar todo mundo jogar. Alguns ficaram bravos, outros não, mas é que nem eu estava falando, essa colocação do Erni na pessoa deles que eles vão se lembrar daqui a pouco. Tem alguns que comentam, inclusive, que é importante o jogador ficar brabo com a reserva, ficar inconformado com a reserva, né? Que vai procurar melhorar. Ele quer justamente jogar, então não é feio estar inconformado. Teu filho tá aqui nesse Não, meu filho tem 26. 26 17. anos. Como é que é o nome dele? Venâncio. Venâncio. Joga centroavante? O Venâncio tem uma história bonita com ele também. Ele jogava na escolinha do Valdemar. Ele jogava na escolinha do Valdemar. Ele jogou, mas como a gente não tinha condição de ir junto, mas ele sempre ia nos jogos, ele se destacou num jogo lá em Santa Rosa, que estava o cara de Toledo. E queriam levar ele para Toledo, só que daí a gente tinha medo e não tinha condições de bancar também, né? Ele teve para jogar em Toledo. Aí depois ele participou da geração 2000, do Garrincha, jogou contra o Grêmio em Porto Alegre, sub-13. E daí depois daí ele treinava no Garrincha, daí eu estava trabalhando numa obra em Caxias, aí
Foi fazer o teste no Juventude de Caxias. E antes de sair, assim, não compra chuteira nova, usa a mesma chuteira. Chegou no dia do jogo com a chuteira velha, soltou a sola do pé no primeiro treino. Então ele teve um prejuízo. Teve um azar. Ele teve um prejuízo muito grande. E lá com 16 anos, não me lembro a idade, eu deixava ele na chácara, ele pegava o ônibus, atravessava toda a Caxias para ir no treino. Para ir no Juventude lá, tem a fichinha do Juventude, mas não... E daí, só que daí o que acontece? Como nós fomos morar em Selba e depois em Cruz Alta não tinha campeonato nenhum. Selba, ninguém convidava ele para nada também, né? Entendeu? Então, essa parte da quebra dos campeonatos vai atrapalhando. Parou de jogar. Vai atrapalhando. Às vezes uma equipe, eu vou ficar fora esse ano. Se não joga no outro time, perde. Na realidade, tu vai perder aquele brilho daquele jogador que estava, vamos dizer, um caso agora, o Revelação não participou do campeonato anterior. Aquele jogador teve que sair daquele ninho dele, que era o Revelação, para jogar noutra equipe. Tem que ser muito bom para ser bem aceito no time. Então, voltando ao São Lourenço, né? Então, a derrota que nós tivemos para o time de Candelária, que é dos Patriotas, o segundo jogo, porque agora... Cadê a foto? Aqui. O próximo jogo nosso é em São Pedro, agora em agosto, né? ABB São Pedro. Na ABB São Pedro. Mas o primeiro jogo nosso, São Lourenço, é contra o Patriotas. Patriotas, isso. Entendeu? Então, vamos dizer que se nós tivéssemos ganhado esse jogo do Patriotas, nós teríamos ganhado os dois jogos, né? Mas agora nós temos um desafio maior, que é jogar contra o Patriotas no primeiro jogo. Então esse desafio é um desafio que nós vamos conquistar agora, porque nós já estávamos classificados. Que nem aí provavelmente vai classificar duas equipes de 4, né? Dia 4/8, São Pedro do Sul. Isso. Bacana. E não posso esquecer também que o Ernie Lagman foi vice-presidente do Grêmio Esportivo Birubá, que ninguém ficou sabendo. Acho que o Andrei estava no começo ali. Era o Valdemar Kaufmann e o Ernie, que não teve apoio de ninguém. Quando montaram aquela escolinha ali. Não teve apoio de ninguém, e depois daquilo ali que o Ernie e o Valdemar... Aí o pessoal, acho que botou as mangas para... Ergueu as mangas e foram campeão estadual. Porque às vezes precisa alguém querer o que é de todo mundo e não é usado. O Botafogo é um exemplo, o Grêmio é um exemplo. Entendeu? Então os times vão perdendo a visibilidade das coisas. É que muda vem diretoria com um tipo de pensamento, com uma vontade maior, diferente, né? E às vezes acontece isso aí. Eu me lembro quando foi montado esse time, quem deu início, né, o pontapé lá, o pessoal ainda, um ou outro raramente fala do Valdemar, depois o Laio que pegou o time e entregou pronto pro Paulo Gaúcho. Mas são coisas do futebol, né? O Laio também, ele tá num seleto de treinadores, assim, mas o Laio gosta de jogador bom já, né? Ele gosta de time forte, ele não gosta de perder. Ele não gosta de perder, é brigante. Então a gente teve oportunidades na vida de jogar contra a Lari Grau, contra Roque Campos. Umas lendas aí, né? Umas lendas, o Lari, não sei se veio ainda no baú, mas ele tem que vir, né? O Roque Campos também. Tem que botar na agenda aí. O Roque Campos, o Gudi. O Gudi também. O Darlan e um outro episódio também marcante naquele ano do Vila Nova, não sei se tu lembra, Andrei, que o Florestal tá ganhando o jogo do Vila Nova de 5-0 e o Ernie tava conversando com o Darlan. Aí o pessoal da rádio Birubá disse assim, bom, o que o Ernie tá tanto conversa com o Darlan? É simples. Darlan 5-0 tá bom, Darlan. Não precisa massacrar. Não precisa massacrar, porque em 2003 todo o interior torcia para o Águia Branca. Todo o interior, menos o Pulador. E o Pulador tinha time no Municipal? Não? O Pulador tinha time no Municipal. Porque o Águia Branca botou 9-0 no Pulador.
Aí magoa. Tanto é que também, no outro ano, eles foram vice-campeão. Entendeu? Eles sabiam que eles podiam mais, né? Mas o 9-0 foi ruim para nós que não tivemos eles como torcedor, né? Porque quando tu vai interior contra a cidade, o pessoal do interior vai para torcer para qualquer um time que seja do interior. Menos o time da cidade. Menos da cidade. Que tinha eliminado todos os outros, né? Mas, Ernie, olha, foi muito legal, né? Aldrey, tem mais alguma colocação? Sensacional, né? Ótima muito participação. Bom. Tem mais algum recado lá? Depois o Ernie dá uma passadinha aqui, dá um alô pro pessoal pode que dizer tá algum que tenha falado mal aí também, não assistindo. tem problema. Não, tá tudo certo aqui. O feedback tá valendo. Não houve manifestações. Nós aceitamos. Não tem problema, tem sempre alguém querendo derrubar a gente. Não houve manifestações aí contrárias, né? Hoje foi para lembrar, contar, né, o que o Ernie viveu, os momentos bons, aqueles nem tão bons. E o esporte é feito disso, não é só flores, a gente alguma coisa marcante pelo lado negativo também nesse conjunto, mas no fim das contas o que sobrou, Ernie? Qual é o resumo, né, da tua vida esportiva? Qual é o fechamento? Se você olhar para trás agora e ver o que você construiu, o que foi feito, né, durante décadas aí que você está militando no esporte, o que você ganhou com isso? Eu trago boas lembranças, né? Sou novo ainda, né? Então tenho muito para fazer ainda. A gente se pune por não poder fazer mais. Se pune por não fazer mais. Eu tô com meu menino de 9 anos e quando ele nasceu, eu pensei, eu vou fazer uma escolinha pro menino. Porque pro Venâncio eu não consegui fazer esse apoio para ele, né? Então ele tem essa mágoa. E do pequeno eu queria fazer essa parte, só que a gente sozinho não consegue fazer, né? Entendeu? Então, daqui a pouco, todos esses guri dessas fotos, esses jogadores, falta um pouquinho deles de iniciativa. Se nós pegar do Águia Branca, o pessoal do Águia Branca São Sebastião daqui a pouco ficou triste que não ficaram campeão. De repente me culparam por eu ter perdido uma partida. Que eu mobilizei essas fotos que tu colocou aqui, Camargo, isso aqui eu fiz para uma homenagem ano passado, que eu queria fazer um painel bonito e entregar pro Delo, pro Márcio, para eles colocar no serviço deles, na casa deles, em tamanho não imprimido, em tamanho normal. Sim. E eu não consegui apoio de ninguém. Ernie, vamos pagar isso aqui. Vamos deixar. Isso aqui está pronto. Tá pronto. Isso aqui eu paguei para fazer. Eu fui no museu lá para tirar as fotos. Eu fui atrás das informações para poder fazer uma homenagem. Só que o que acontece? O pessoal não quer fazer. Então, o que eu penso? Que o pessoal de São Sebastião ficou triste que eu tenha perdido o campeonato. Daqui a pouco a culpa deles terem perdido o campeonato seja minha. Mas não foi, né? Mas uma impressão que eu tenho é essa. Quem é que me ajudou um pouco aqui foi o Lindo de Campos, que me ajudou, que é também um baita cara, que eu queria homenagear, era para fazer uma coisa grande, né? O Gabriel de Jesus me ajudou também no começo lá. E o restante a gente fez. As fotos eu imprimi hoje, peguei um dinheiro lá e imprimi. E, então falta desses guri que estão nessa foto dos pequenos aí. Eu tenho o grupo do Águia Branca que eu criei, tá lá, esquecido. O pessoal de vez em quando fala uma besteira. Eu tenho o grupo do quartel que a gente faz parte. Poderia ter o grupo da escolinha, né? Entendeu? Para poder... Daqui a pouco esses guri meus são tudo bem profissionalmente, né? Mas ninguém puxa à frente de nada. Isso aí o pessoal poderia... Não, peraí. Será que o Ernie, para ensinar o filho dele pequeno, ele precisa fazer tudo sozinho? É essa a colocação que eu fico, né, pensando, né? Então eu tenho meu serviço, eu faço todo o meu serviço sozinho praticamente, para poder mas ainda penso que eu estou devendo para o meu pequeno. Eu não deixei o pequeno chutar uma bola, ele não sabe chutar uma bola. Porque tudo tem fases na vida. E no momento que ele começar a gostar, ele vai para frente. Só que para isso eu preciso ter um caminho. E caminho sozinho não funciona. Então, os guri que estão escutando, aqueles jogadores,
Até para fazer uma janta, ninguém abre a boca, vamos fazer a janta lá em casa, vamos fazer um costelão, ninguém bota a mão, parece que são tudo ricos, mas não querem gastar nada. Então o pessoal tem que, eles foram beneficiados por uma escolinha, por uma equipe, por uma direção, mas eles também têm que fazer a parte deles. Então eu vejo muita gente muito bem de vida, até pediu patrocínio para um rapaz aí de uma empresa grande, ele disse assim, a empresa não dá. Mas não era para ele pegar da empresa, era para ele pagar do bolso dele, isso aí. Entendeu? Não é só para recolher dinheiro, né? É aquela coisa, né, Ernie? E eu entendo o que você quer trazer, que o futebol ele virou muito mercantilista, né? Muito dinheirista. E você nunca ganhou dinheiro com isso, então em alguns momentos isso te estranha, né? As pessoas querer cobrar ou querer tirar vantagem até em fazer um movimento para juntar as pessoas e homenagear as pessoas, né? Então eu vejo que você sempre foi um desportista nato, aquele que faz do coração, tira dinheiro do bolso. E quando as pessoas não têm esse movimento como você tem, você estranha e é da vida. A gente acaba se afastando também, né? Um exemplo claro, falando assim de lugares que a gente viveu, né? Pelo que tu viu ali, eu não tive eu fui pulando de lugares. Águia Branca, São Lucas, Linha 2, Bangu, Vila Nova, Palmeiras, Hermani. Eu fui pulando de galho em galho, porque eu gosto das coisas não centralizadas, eu gosto de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Contribuir em vários locais. Só que um exemplo, um caso clássico que nem do Pioneiros. Os dirigentes, eles estão lá. O Nelson Santo, o Ari Besco, o irmão do Ari, a entidade de futebol Pioneiros está lá. A raiz está lá. Falta ele sair um pouquinho daquela comodidade e não, vamos fazer um jogo festivo. Não tem o campo, faz em outro lugar. Entendeu? Então, teve muitas pessoas que passaram ali que fizeram história. O próprio Vermelho Greve começou a jogar lá. Mas que as pessoas às vezes se acomodam, né? Entendeu? Então, daqui a pouco... Mas as pessoas, que nem esse que está em Fortaleza dos Valos, como é que é o nome dele? Heraldo. O Heraldo gostaria de ser lembrado. A festa esportiva do Pioneiros. Eu tenho certeza que ele sairia lá de Fortaleza para vir na festa esportiva. Com certeza. Entendeu? Não precisa entrar em campeonato ou porque fazer grandes... o Pioneiros era mais ou menos parecido como o Vila Nova, uma casa de todo mundo. Então, eu sou ruim, vou jogar no Pioneiros. Eu quero uma chance. Então teve muita jogador que jogou lá, o Ademir, cabeleireiro, aquele outro cabeleireiro... Oliveira. Então teve muita... A casa do Pioneiros foi uma casa para muita gente. Então, eu sou ruim e vou pro Pioneiro. Eu sou ruim e vou pro Pioneiro. Ou não tem espaço, né? Mas é uma busca da pessoa, né? Exatamente. A pessoa precisa